Pronto, oficialmente o Atlético foi reconhecido como tricampeão brasileiro. A gente já era campeão nacional em 1937, Torneio dos Campeões, e isso nunca deixou de ser reconhecido pela torcida. Isso é motivo de orgulho. Mas os rivais, né, principalmente flamenguistas, eu não entendi. Quer dizer, entendi e vou responder os flamenguistas, porque o cruzeirense não pode falar bosta nenhuma. Eu amo o Bahia, mas o Bahia ganhou no fax aquele título de 59 e passou a comemorar o fato de ser o primeiro campeão brasileiro. E isso era o título do Atlético de 71. Então, no fax, o Bahia comemorou a conquista e o título de primeiro campeão brasileiro. O Atlético fez recuperar esse título de primeiro campeão nacional. Ponto. Foi isso. Nós tomamos de volta, Bahia. Desculpa. Gosto de vocês, mas justiça é justiça. Se o fax chegou para vocês, nossa, nem chegou fax. Foi na mão, entregue, reuniãozinha, presidente e azar. Também não tem motivo nenhum para ficar dando moral para a CBF, não. Só tirou coisa da gente. Não nos deu nada. Só tirou. Mas tudo bem. Além do cruzeirense, Bahia, Santos, Palmeiras, Botafogo ganharam seus títulos lá em 2010 e o Atlético não quis. Na época foi discutido isso, ou seja, quem está assustando agora, que título é? Não, isso sempre está no hino do Atlético, isso sempre foi reconhecido pela torcida do Atlético e agora foi reconhecido porque uma diretoria falou, não, a gente merece e tem razão. Eu concordei com o Calil lá atrás, já falei isso aqui, já concordei com o Calil lá atrás, falando, não tem que reconhecer nada não, a gente tem que ganhar os títulos daqui pra frente. Certo, só que passaram 13 anos, mudou a situação, ninguém discute mais. Quem ganhou 8 títulos comemora com os 8 do fax, quem ganhou 10 títulos comemora com os 10 do fax. O Santos e Botafogo ganharam, cada um ganhou um campeonato brasileiro no mesmo ano. E o Palmeiras ganhou 2 brasileiros no mesmo ano. Então ninguém discute mais esse negócio. O Atlético não, beleza. Já que ninguém discute mais, já que todo mundo aceitou, já que na tabela, no ranking de campeões, os títulos do fax já contam, nem tem asterisco mais, então eu quero o meu. Agora eu quero o meu, porque inclusive para mim é importante ser o primeiro campeão brasileiro. E eu acho isso muito importante. Então eu concordei com o Calil não querer lá e passados 13 anos eu entendi e falo, concordo, ninguém discute mais, está aceito, foi aceito. Então o Atlético pleiteou lá e conseguiu. O cruzeirense não pode reclamar e pronto. O que me assusta mais ou menos é o flamenguista reclamando. E o Renato Maurício Prado até se declarou lá, falou que é um campeonato barbante. E não dá para entender, não sei o que é um campeonato barbante, mas o que ele quis dizer é que é um campeonato que não merece o reconhecimento. Então, para os flamenguistas, o Renato Maurício Prado é uma raça que eu não consigo entender. O cara que trabalha com futebol e mantém um nível raso sobre tudo que fala no futebol. Porque tem uma parte que é boa, é a parte que o cara, a internet, ou os conteúdos da internet, ou o coração do cara, às vezes ele não aguenta se segurar, tá mais natural o comentarista ou jornalista esportivo assumir o próprio time. Mas o cara não precisa ser um torcedor comum, porque o futebol é o trabalho dele, ele tem a obrigação de entender mais de futebol do que a gente, sacou? Então o cara que é o tempo todo torcedor me incomoda. O fato dele admitir e assumir e não esconder que é torcedor é positivo, mas o fato dele se colocar como um profissional do futebol, analista, jornalista e ser torcedor o tempo todo, também me irrita, porque aí, velho, é desonesto, sacou? E o Renato Maurício Prado falou isso, falou que é um absurdo aceitar. E aí ele fala uma parada que é interessante, que dá para entender a raiva dos flamenguistas. Ele fala que o Flamengo, seria justo então o Flamengo ganhar o título de 87. Tá, para quem entende a história,
o Flamengo é o campeão brasileiro de 87. Tanto é, para quem entende de futebol, para quem é do futebol, o Flamengo é o campeão de 87. Tanto que o Sport ganhou o título na justiça comum. O Sport ganhou o direito de ser chamado de campeão brasileiro na justiça comum e a CBF resolveu dividir os títulos e aí a justiça comum falou, não, é o Sport, não é título dividido, é o Sport. Então, essa discussão foi fora do futebol. Quem entende futebol, quem acompanha futebol, não tem dúvida, a não ser o torcedor do Sport, mas o resto não tem dúvida de que o campeão é o Flamengo. E aí o Renato Maurício Prado finge que foi uma decisão da CBF. E aí ele fala, então era justo que o Flamengo ganhasse o título de 87. Cara, foi campeão brasileiro de 87. Mas aí a gente tem que discutir isso. Porque o campeonato brasileiro, que se está desmerecendo lá de trás, de 37, pensando que o Brasil, em 1937, inclusive tem um de 20 antes desse, campeões estaduais, paulistano foi campeão nacional, né? Era o campeonato disputado pelos campeões estaduais, exatamente igual ao 37, só que na era do amadorismo. E lá na Argentina eles reconheceram todos, inclusive os da era amadora. Então, pode acontecer, eu sou atleticano, pode acontecer de o paulistano conquistar esse título, né, o reconhecimento desse título e passar a ser o primeiro campeão brasileiro da história. E ponto, não tem discussão, sacou? Porque era amadora, mas já era futebol brasileiro e foi uma tentativa de fazer um campeonato interestadual. E aí que é o mais importante, é porque o campeonato brasileiro demorou tanto para sair, e esses de 20 e 37 foram tentativas, porque o campeonato regional é o mais importante, sempre foi o mais importante. Até a década de 70, quando o Santos recusava se jogar a Libertadores porque dava prioridade para o Paulista. Porque a nossa cultura é essa, porque o Brasil é assim, porque Minas Gerais é do tamanho da França, sacou? O campeonato espanhol poderia ser disputado na Bahia, tranquilamente. Né? Os países europeus que a gente fica babando o ovo, talvez o Rio Grande do Sul seja maior do que a Inglaterra, sei lá, o Rio de Janeiro deve ser maior que um monte de países da Europa, a gente fica babando o ovo, mas o campeonato lá é o regional, é similar ao regional. Aí você queria que no Brasil, que já é um lixo de país desde sempre, desde Dom Pedro II, você quer que tivesse um campeonato em âmbito nacional em 1937. Meu amigo, você é flamenguista, o campeonato brasileiro só começou em 59 porque foi obrigado, tinha que ter um critério para definir o representante da Libertadores. E deixa eu te falar, Renato Maurício Prado, que desmereceu lá o 37, o título, eu tô falando do campeonato, não tô falando do título. O título já era nosso, já era, enfim, só foi reconhecido como brasileiro. E aí, para fazer isso, ele desmerece o campeonato. Então, deixa eu falar. Dentre os títulos que foram reconhecidos lá em 2010, estão a Taça Brasil, que era inicialmente foi criado exatamente como o torneio dos campeões de 37. Os campeões de cada estado disputam para saber quem vai representar o Brasil na Libertadores. E aí existia simultaneamente o torneio Rio-São Paulo, que o Flamengo só tem um. Não coincidentemente, o Flamengo é o maior campeão do estado. Então, meu amigo, isso é uma prova de que inclusive o seu time certamente priorizava o campeonato estadual, que reforça o que eu falei antes. Mas o engraçado é que o Flamengo fora do Rio de Janeiro não tinha tradição nenhuma até a década de 80, quando aconteceu um monte de escândalos e coincidiu com os primeiros títulos do Flamengo. É isso mesmo, você quer ficar medindo qual campeonato que é importante? Então deixa eu te falar, o Flamengo era um time do Rio de Janeiro até a década de 80, porque no Rio, São Paulo, ele ganhou só um.
Nem no Rio, São Paulo, Flamengo ou não tinha força para ganhar, tradição para ganhar, ou preferia o estadual, sacou? E aí alguém viu que era importante ter campeonatos brasileiros e na década de 80, de repente, começou uma roubalheira do caralho e o Flamengo começou a ser campeão. É isso. Então não vem desmerecer um campeonato que aconteceu em 37, se o seu time até o ano década de 80 já estava nascido, não ano de 1980, mas na década eu já estava nascido, ou seja, é muito recente, porque eu sou novinho. O Flamengo não tinha tradição fora do Rio, fora do estado do Rio de Janeiro. E aí tem mais um detalhe. Eu citei o Rio São Paulo e é importante para o atleticano, principalmente, não ficar dando moral para esses papos que vêm de fora. De cruzeirense, tá irrelevante, mas para esses caras que vêm de fora, e o atleticano gosta de dar moral para esses caras que sempre bate no galo, sempre diminui o galo, desmerece o galo. Aí passa 45 declarações desmerecendo, diminuindo, zoando o galo, ele vem com um escândalo do Atlético que a galera trata como escândalo e fala, tá um absurdo mesmo isso aí que tá acontecendo no Atlético. Aí o cara passa a ter relevância para parte da torcida do galo. Vocês tomam vergonha na cara, tá? Então, o campeonato, o torneio Rio-São Paulo, era um torneio que era disputado entre os times do Rio e São Paulo, obviamente, e aí a Taça Brasil já era muito restrita, assim como o torneio dos campeões de 37, por serem só campeões estaduais. Então imagine só, se o Santos, a Portuguesa, o Corinthians ganham o Campeonato Paulista, todos os outros grandes ficam fora. Se o Atlético ganha o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro fica fora. Se o Grêmio ganha o Campeonato Gaúcho, o Inter fica fora. O campeonato fica mais fraco. E aí a CBF pensou, não, velho, tá ficando muito time bom de fora do nosso campeonato nacional. Vão pegar outro campeonato que já está quase pronto aí e vão pedir para eles deixarem a gente incluir outros times e fazer o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que é o Robertão. Já era o nome do Rio São Paulo. E aí sabe o que aconteceu? A Federação Paulista e Carioca falaram, beleza CBF, pode chamar time de fora, mas a gente vai ser indenizado para jogar lá. A gente já estava aqui quietinho, só nós, viajando só para o Rio, e o Rio viajando só para São Paulo. Você quer pôr time de longe, quer pôr time do Nordeste, do Sul, de Minas Gerais? Então você vai ter que pagar nossas passagens, vai ter que pagar nossa estadia, vai ter que pagar tudo. E isso foi atendido. E aí passam-se 30 anos e a CBF reconhece esses caras como os campeões brasileiros. Os caras que cobraram para deixar outros times entrarem no campeonato. Eles cobraram, eles falaram, beleza, eu tenho um campeonato aqui, você quer colocar mais time aqui? Então eu vou querer receber para ir viajar. E os outros times que se fodam. Foi isso que aconteceu. Os outros times que se virassem, tipo, tá ganhando vaga no nosso campeonatinho de elite, de eixo Rio-São Paulo, lamba os beiços. E sabe o que aconteceu? O Flamengo também não ganhou, não. O Flamengo só ganhou na década de 80. Então, dos grandes, o único que não tinha nada para ganhar antes, um dos únicos que não tinha nada para ganhar de antes, é o Flamengo. E é por isso que eles estão putos. O Fluminense ganhou, Botafogo ganhou, Palmeiras ganhou, Santos ganhou. Corinthians é a mesma coisa, mas os corintianos eu não vi reclamando tanto. Então toma aí para os flamenguistas saberem que vocês não têm coisas para serem reconhecidas porque não ganharam nada na época em que precisou ser reconhecido. Vocês só ganharam o brasileiro atrasado e coincidentemente num período de muita falcatrua do futebol, certo? No mais, para os atleticanos, é o que eu falei. Não concordava na época, concordei inclusive com o Calil, que não faz sentido mudar um campeonato de nome, mas isso porque eu já reconhecia, eu já sabia que era importante. Mas agora, que já passaram-se mais de 10 anos e ninguém discute mais, então é justo que reconheça o nosso também, e eu também apoio a diretoria que hoje fala o contrário do que o Calil falou e conseguiu. E tudo bem.
pensava de um jeito, mudei de ideia, porque eu vi que não se discute mais. Nos primeiros anos tinha um asterisco, nos primeiros anos tinha que falar Campeonato Brasileiro antes de 71, a partir de 59. E ninguém fala isso mais agora, é Campeonato Brasileiro. Então pronto, daqui a 3 anos ninguém lembra mais, o Galo já vai ser pentacampeão, vamos pensar que vai ganhar mais uns 2 brasileiros até daqui a 3 anos, e esse título de 37 vai entrar na nossa gaveta e ninguém vai discutir mais. Vocês não somem não, e grande abraço.